Oi, Marta. Oi, Ali. Fala, dando Maura. Esperando o pessoal transicionar da live que nós estávamos juntos, eu e Pastor Felipe. Gabi apareceu, Gabi. Deixa eu achar o Pastor Felipe aqui para a gente dar continuidade. Ele ainda está na transição. Deve estar bebendo uma água. Bem, oi, Amauri. Oi, Lulu, você estava lá com a gente, amiga. Pastor Sidney, seja bem-vindo, irmão. A gente está fazendo uma live hoje um pouco diferente, nós estamos atualizando as pessoas, eu tenho feito isso todos os dias, acerca de todos os acontecimentos, até porque, oi, Éricazinha, até porque nós não somos alienados, nós somos cristãos, mas não tem nenhum idiota aqui, e pelo contrário, nós somos luz para o mundo, nós somos pessoas que temos a obrigação de enxergarmos mais do que as outras pessoas, porque nós ouvimos a Deus, nós falamos com Deus, e nessa, hoje a gente já fez uma retrospectiva, porque tem gente nova, que o pastor Felipe ainda não estava aqui, ele ainda não entrou, e aí eu queria aproveitar os ganchos que a gente veio falando, e nós estávamos comentando acerca de tudo isso que está acontecendo, desse sistema que está tentando de uma forma ou de outra derrubar o nosso presidente. Só que a gente também acredita e entende que foi Deus quem o colocou, e se foi Deus quem o colocou, Deus coloca rei e é Deus quem tira rei. Mas perceba que a igreja tem que estar em ação, a igreja não pode estar sendo ludibriada, porque durante muitos e muitos anos a igreja foi calada. E ela calou e retrocedeu naquilo que ela foi chamada para fazer. Perceba que outrora a igreja, ela tinha o poder econômico, ela tinha o poder bélico, ela era de guerra. Lembra que aqueles que andavam com a cruz, as grandes cruzadas, ali era guerra em nome de Deus. Davi era um lutador, era um guerreiro. Então, não estamos falando coisas que não existem na palavra, não estamos criando situações para poder justificar acerca daquilo que a gente acredita e disso que nós estamos falando. Bem, hoje todo mundo, para quem não viu o início da live, nós estávamos falando acerca do que estão fazendo com o presidente da República. Obviamente tem um cabeça, o cabeça é o Rodrigo Maia, o segundo é o Alcolumbre, e nós temos também o STF, que vem o Toffoli, que vem o Gilmar Mendes, e ainda de quebra, esparramados nos estados, nós temos os governadores, que inicialmente começou com 25 governadores, exceto o do Mato Grosso, acho que foi do Sul, que eu vi inclusive uma live dele que foi excelente. O Santa Cruz da OAB, ele é só o agente causador, ele vai ser o cara que haveria de trazer uma petição por meio da OAB para gerar o impeachment do presidente, dizendo que ele não é capaz de governar a nação. Do jeito que as pessoas estão fazendo e da forma que está acontecendo, como você consegue governar a nação? Do Mato Grosso, o Sidney está dizendo aqui, então o governador do Mato Grosso não entrou nesse grupo. E tiveram outros dois, eu me lembro exatamente. Então, como você consegue governar o país se você precisa desenvolver uma teoria que você estabeleceu, que é o seu plano de governo, que você quer executar, porém para que não exista uma monocracia onde uma única pessoa decide, então instituiu-se poderes: executivo, legislativo e judiciário. E o executivo é ele quem executa, faz a distribuição do dinheiro, e todo o plano é baseado no que ele decide. Porém, se o legislativo disser não acerca das MPs, das medidas provisórias, elas são provisórias porque ainda não se tornaram lei, e eles têm que passar
necessariamente pela Câmara dos Deputados, mas na Câmara dos Deputados nós temos um cara que foi eleito com 74 mil votos e já sabe que é impossível ele ser reeleito sem dinheiro, sem corrupção, sem de alguma forma roubar para pagar e comprar os votos das pessoas. Aí ele quer institucionalizar inicialmente o parlamentarismo branco, que é botar o presidente como se fosse a Rainha Elizabeth, ou seja, figurativo, tá ali sentado no Planalto, mas não decide nada e não faz nada, porque existe o conluio do DEM, que é o Alcolumbre. Tudo aquilo que, mesmo que passasse na Câmara dos Deputados, chega no Alcolumbre. O Alcolumbre agora engavetou a lei que se chama Verde e Amarelo, que vinha do presidente. De propósito ele engavetou, e a Câmara dos Deputados, por meio do Rodrigo Maia, escolheu 5 MPs importantes para engavetar, a PEC 101, exato, e engavetou, parou. E eu vi agora numa entrevista, numa live dele, ele dizendo que nem sabe, quando ele foi encerrar na sexta-feira, ele nem sabe se botaria para ser avaliado a PEC 101. Até às 16 horas, ele disse que nem sabe, ou seja, já está claro o que ele está fazendo. Eles estão tentando gerar ingovernabilidade, aproveitando todo esse sistema em que as pessoas estão em pânico com Covid e estão esquecendo que o bastidor disso tudo é político, porque nunca houve uma doença tão política quanto essa agora. Essa doença deixou de ser uma doença e passou a ser uma discussão política. Ou você lida com essa doença, sendo ela uma doença, e eu vou dizer, porque eu não sou túmulo, eu não acredito no Covid como tem dito que é. Mas pastor, o que é isso? Tem muita gente morrendo, morreu na Itália, morreu na Espanha, óbvio. Na Itália eu acabei de explicar que lá na Lombardia, no norte da Itália, é onde tem as grandes marcas de roupa, da onde se desviaram os chineses para trabalhar lá. E esses chineses levaram a doença. E por isso o número de mortes foi maior. Segundo motivo, porque é o povo mais velho, mais idoso do planeta. Terceiro motivo, porque o maior índice de tabagismo junto com a China, junto com a Espanha. E nesse país que tem muita gente idosa, tem muita gente com doenças associadas. E por conta dessa associação, obviamente, facilita a morte. E aí vem um quarto motivo, para mim, o mais grave de todos, que é a não utilização da hidroxicloroquina no momento oportuno. Qual era o momento oportuno? Se eu dou o diagnóstico de uma doença agora, eu tenho que intervir nela agora, não é amanhã. Eu não tenho que esperar você ficar grave para intervir. Pelo contrário, quando você está nos primeiros sintomas, escutem bem isso, é a hora mais fácil para você reagir, porque o teu corpo ainda tem o equilíbrio, é o que a gente chama de teto, como se fosse uma aviação. Eu não posso subir, nem posso descer se eu não tiver teto. Tem pacientes que os médicos demoram muito a operar e perdem o teto para operar. Ou seja, agora ele se tornou tão grave que se eu o colocar na mesa cirúrgica, ele morre. Isso é o teto. E aí, eu quero falar rapidamente da agenda, porque pessoas estão entrando agora que não havia ainda escutado. A agenda do Mandetta, eu sou radicalmente contra o Mandetta em tudo. A única coisa que o Mandetta fez e não prestou, e que não presta, foi estabelecer o que nós chamamos de isolamento horizontal. Não presta. Por que, pastor, não presta? Porque toda doença, todo vírus, ele tem uma linha de crescimento e uma linha de descência. E ele tem que cumprir. A única coisa que o isolamento faz é impedir que o sistema público sobrelote
exploda, não suporte o número de pessoas e acessos naquele lugar. Mas em contrapartida, toda a economia está sendo bloqueada e parada por outro motivo. Qual o motivo? Eu quero jogar isso na conta do presidente porque eu quero tirar o presidente. O presidente vai ser o responsável, já que ele vem sendo contra a agenda que o Mandetta vinha implantando por meio dos seus patrões e seus chefes. Primeiro chefe, Maia. Segundo chefe, Caiado. Terceiro chefe, Alcolumbre. Estou botando na ordem. E o corretor da China, que é o Dória, ele está vendendo tudo para a China, ele é o corretor da China. Eles estão comprando os insumos de proteção dos médicos da China. E agora as coisas estão chegando no Brasil, não mais com aquele valorzinho ínfimo daquele povo que trabalha de forma escravizada. Está chegando com valores mais altos e se você não pagar antecipado, eles não enviam. Perceba que o nome disso é chamado de nova era mundial da saúde. É a China querendo colocar as pessoas na palma das mãos dele. Deixa eu ver se o pastor Felipe voltou. Pastor Felipe, eu acho que ainda está... Vamos continuar só a gente. Vamos lá. Então, eles querem colocar as pessoas nas palmas das mãos. Com que motivo? Porque eles têm uma empresa, eles têm muitas fábricas e aquilo precisa vender. E não existe uma maneira mais fácil para vender se eu gerar uma doença. Eu gero a doença e eu tenho produto. Eu gero a doença e eu tenho produto. É aquilo que a gente chama na lei do comércio, oferta e demanda. Se agora nesse momento nós estamos precisando de máscara de gorro, estamos precisando de aparelhos, respiradores e etc., agora eu posso colocar o preço que eu quiser e dominar as pessoas. Por isso vários países estão se movendo contra a China para não comprar mais. O Japão, ele está pagando para suas empresas voltarem para o país. O Brasil está se aliando com os Estados Unidos, porque os Estados Unidos se deu conta, no meio dessa pandemia, se deu conta que estava faltando tantas e tantas coisas, que eles falaram, nós não temos a fábrica mais disso. Não tinham mais a fábrica, porque eles estavam comprando a preço de banana pelo sistema escravizado da China. E eu estava falando agora com o pastor Felipe acerca de quem é a China na minha visão. Na minha visão, a China nada mais é o Xi Jinping, ele é o protótipo, ele é o número 1, ele para mim é o primeiro, ele é aquele cara que está na linha de frente para ser aquilo que chamamos de anticristo. Um escravizador, um cara que passou pela vida da forma que ele passou, ele viveu naquele tempo de Mao Tse Tung, o pai dele era escravo de Mao Tse Tung, ele ficou aprisionado 7 anos, existe um vídeo falando de toda a história do Xi Jinping. Então você vê, você acha que aquelas pessoas da China, elas são felizes? Você acha que alguém é feliz porque come escorpião, porque come cobra, porque come morcego? A Bíblia já deixou bem claro. Deus falou, ele fez separação do que era animais limpos, do que era animais puros. Sujos. Então as pessoas comeram por conta de Mao Tse Tung. Mao Tse Tung tinha uma estratégia, vamos fazer o povo passar fome. O povo passou fome e agora começou a depender do Estado. Quando Karl Marx cria essa ideologia do inferno, se tem uma ideologia ruim, nasceu desse miserável chamado Karl Marx. Cria a ideologia do socialismo, do comunismo, que são coisas distintas, mas elas interagem e parecem ser as mesmas coisas. Estou aqui agora em Karl Marx. E aí veio Engels e criou dentro, sendo ele discípulo de Karl Marx, o comunista, o socialismo, ele cria um sistema para destruir a família. Por que destruir a família? Porque todo mundo que tem família precisa gerar uma herança e a herança fica para a família. E não para o Estado.
Perceba que existe uma religião que impede que seus sacerdotes se casem. Por quê? Porque não gera herança e não fica para ninguém, senão para a própria igreja. E daqui a pouco vamos entrar em Apocalipse 13, que eu quero falar de onde nasce isso. E essa religião tem cerca de 70 trilhões de patrimônio, que se vendesse tudo, acabaria com a fome no mundo. Exato. E há quem diga que o Luiz Inácio Lalau da Silva, inclusive, tem dinheiro lá naquele banco da Itália, né? Do Vaticano, o nome. Do Exatamente. Vaticano, Banco do Vaticano, o nome. E Exatamente. nesse Banco do Vaticano não só estava o Lula. Você vê que toda vez ele passa lá e pede bênção. Estava o Lula, estava o Rafael da Colômbia, estava a Dilma e tinha outros que faziam parte do Foro de São Paulo. Porque ali aquilo não vazava, mas teve um cara, um cardeal, um padre lá de dentro, que leu, mostrou e deu o número da conta com o valor que tinha. Era uma miséria. Da conta do Lula tinha uma miséria, 150 milhões de euros. Na conta que a mulher dele acumulou ao longo dos anos vendendo produto da Avon, descobriu-se receita e o juiz está perguntando como se criou aqueles 256 milhões, da onde veio, qual a origem? Oi? Oi? Tá dando para me ouvir? Porque deu um... deu Agora um pane voltou. aqui. E agora, como é bom trabalhar na Avon, estão lá. O juiz já perguntou de onde veio 256 milhões de reais que apareceu na herança da falecida. Nossa, perceba que tem dinheiro enterrado. Uma das ideias que teve, que as pessoas acharam que era brincadeira, era mudar o dinheiro brasileiro agora, a cédula. Botaria uma nova cédula, eu estamparia a cara do Bolsonaro. Eu, Murilo, sou Bolsonaro Futebol Clube, ponto final. Eu botaria a cara dele. Sabe o que ia acontecer, pastor? Todo mundo que enterrou dinheiro ia ficar mal na fita porque não poderia trocar. Isso seria uma ideia tremenda. Ou se fosse trocar, tinha que justificar de onde veio. Não, mas eu estou falando de dinheiro. Não estou falando de 1 milhão, 2 milhões. É muita grana. Aí você teria que provar de onde veio. Não tem como provar. Agora, amigo, pastor, você falando aí de Karl Marx, né? Você falando aí das ideias de Marx. Teve um cara italiano que reformulou essa ideia e é um dos motivos que um jovem hoje entra numa faculdade pública sonhando ser médico, sonhando ser advogado, sonhando ser arquiteto e sai lá de dentro gritando. Vamos trabalhar aqui na ideia e vamos tomar conta de tudo. Não sei se você ouviu, deu uma travada aí. Ouvi. Mas Gramsci simplesmente melhorou a ideia de Marx e falar, não, vamos pela força, vamos pela cultura. Vamos fazer uma guerra cultural, vamos doutrinar o povo. Aí entra uma jovem menina na faculdade Universidade Federal de Brasília e sai lá de dentro com a cabeça raspada, com os peitos de fora, gritando Lula livre, chamando Bolsonaro de Bozo. Entendeu? Por quê? Porque a ideologia entrou na mente. Entendeu? 90% dos professores universitários são esquerdistas. E se nós fôssemos falar da mídia marrom, 200%. Quase todo mundo. Salva-se um ou outro que não é. O Guzzo, para mim, é um dos maiores de todos os jornalistas, é um cara profundo. O outro é o Fiuza, que fala de uma forma jocosa, mas numa profundidade sem igual. Eu gosto muito do Augusto Nunes, do Caio Coppola também, que são caras fantásticos. Muito. Então tem gente ainda que não se vendeu. E a grande questão é que tem gente morrendo por um motivo, dinheiro, poder.
Queres conhecer o homem? Dê a ele o poder. Aí o que está acontecendo? Essa mortandade toda por conta do dinheiro. Por que eu estou dizendo que é por conta do dinheiro? Porque existem laboratórios, pastor, que queriam introduzir um medicamento, um retroviral que a gente chama, que ele custa entre R$230 a R$280, quando o comprimido da hidroxicloroquina custa R$1. Quando eu trabalhava na fundação, eu era visitado por esses representantes de laboratório. E aí eu queria fazer um trabalho científico acerca da substância que ele estava me apresentando. E ele me dava tudo o que eu queria, e se eu quisesse, todas as viagens que eu quisesse, ele me bancava. Olha que povo bonzinho. Eles queriam que eu provasse, levasse para a fundação hospitalar, e a fundação hospitalar começasse a comprar. Então, eles gastam fortunas e fortunas. O Tamiflu é um desses retrovirais, mas é porque tem outros, Marcos. Então, são vários. Mudou sua câmera Perdão, me empolguei aqui. Perdão. Tô vendo só o vidro de álcool aí. Aí eu fiz aquela pergunta aquele dia, por que eu tenho que lavar minha mão mesmo e passar álcool gel? Se eu não sair de casa. Aí eu digo, vírus não tem asa, não bate asa, ele não voa. Como é que ele vai chegar até você? Ele só tem um jeito de chegar na sua casa. Você sendo o veículo, ou quando você pede o alimento e alguém traz para você. Aí por trás tem os laboratórios e tem a venda do álcool. Acabou o álcool. Já não tem nem mais álcool para vender. Perceba que tudo gira em torno do primeiro poder do planeta. Para quem não crê, é o primeiro poder. O dinheiro. Para a gente que crê, é o Espírito Santo. Tudo isso, como nós já estávamos falando, pastor, os ais. Eles vão... A minha oração, falei para Deus, Deus, o Senhor me botou numa situação que eu não sei orar pelo Lula, eu não sei orar pelo João Willis, eu não sei orar pelo Maia, por esses caras eu não sei orar. Então, a única coisa que eu aprendi foi para que eu não pecasse. Eu falei, seja feita a tua justiça. A minha oração é que a justiça de Deus seja estabelecida sobre a vida dele. Porque a justiça, você não pode esquecer que a justiça ela vem junto com o juízo. Perceba que são a base do trono de Deus. Justiça e juízo são a base do trono de Deus. Aí foi o que eu entendi depois de muitos anos por que morreu Ananias e Safira. Porque no tempo de avivamento que eu acredito que a gente está por viver, nós estamos entrando nisso, juízo e justiça é instantâneo. Não é prorrogável. Não tem um habeas corpus, não tem um jeitinho na justiça. Ele se instala naquela hora. Foi o que aconteceu. Eu não creio nem que eles foram para o inferno, mas eles mentiram para o Espírito Santo e o Espírito Santo tirou eles da terra. E é assim que eu acredito. Eu tenho pedido para Deus. É porque eu não posso fazer a oração que eu desejo. Mas olha só, deixa eu te falar uma coisa aqui, que eu acredito. A Bíblia fala do rei Uzias, certo? Certo. O rei Uzias, ele foi um homem muito próspero, muito rico. Ele reinou só por 52 anos, certo? E a Bíblia fala o seguinte, o Senhor foi com ele e o fez prosperar enquanto ele buscou ao Senhor. Depois ele achou que ele era o cara, depois ele achou que ele era a alma mais justa, né, existente, depois que ele achou que podia fazer tudo de qualquer jeito, e aí então ele entrou no templo do Senhor para oferecer incenso. Sim. Algo que só competia ao sacerdote. Aí o sacerdote Azarias, junto com mais 80, peitou o rei. Falou, aqui não, aqui não. O rei partiu para cima do sacerdote. O que aconteceu? Lepra na testa. E a Bíblia diz que ele viveu isolado, vendo seu filho reinar no seu lugar. Então veja bem, qual é o meu ponto aqui? São dois. A sucessão de um trono natural é quando o pai morre
e o filho herda o trono. Assim foi. Sacerdotes Davi, também era assim? assim foi. Então, ele teve o desprazer de ver outro reinar no seu lugar ainda em vida. Porque ele teve lepra e, segundo as leis, ele tinha que viver isolado. E foi o que aconteceu. Agora, Exato. por quê? Porque ele afrontou um sacerdote. Amigo, eu acredito que uma autoridade espiritual é mais relevante do que uma autoridade política, do que Não uma tenho nem autoridade dúvida. governamental. Esses dias eu falei acerca de Billy Graham. Certa vez, Billy Graham, que alcançou bilhões de pessoas, ofereceram para ele um cargo eletivo e disseram: por que você não se torna presidente da República? Ele falou: por que você quer me rebaixar de cargo? Exatamente. Esse é o ponto. A propósito, o rei em questão, ele era tio de Isaías. Ele não era um qualquer. Perceba que mesmo sendo tio de Isaías, do maior profeta messiânico da Bíblia, Deus não o poupou. A grande verdade é que para quem Deus dá mais, Deus vai cobrar mais. Exatamente. E Deus cobrou tanto quanto cobrou de Moisés. Moisés, não bata, peça. É só pedir água que vem. Pum, bateu, não entra na terra. Por quê? Porque um dia você pôde me ver face a face. Aí você vê a disputa de Miriam com Arão, dizendo: será que ele não sabe que Deus também fala conosco? Questionou a liderança do irmão, porque existia uma questão, ele era o mais novo. E porque ela questionou com Arão, ficou branca da cabeça aos pés. Lepra de novo. Perceba que a lepra, pastor, nada mais é do que uma oportunidade para se manifestar no corpo aquilo que está dentro. A lepra é uma manifestação daquilo que a pessoa é dentro. Exatamente. Lepra, na realidade, na medicina, ela é uma estrutura, uma ferida que não é sensível. Você põe a mão no calor e não percebe que tocou no calor. Você põe a mão no frio e você não percebe. A pessoa se queima porque ela perdeu a sensibilidade. E isso eu remeto a Deus. Toda vez que existe essa analogia com lepra, significa dizer que as pessoas perderam o temor a Deus, já não tem mais a sensibilidade a Deus, e agora ela começa a expor e colocar para fora a sua lepra. Foi o que aconteceu. Exatamente. Expôs. Agora deixa eu te falar uma coisa. A gente falou, não, do legislativo, executivo. A gente falou do executivo e do judiciário. Do judiciário, E do executivo, eu falei aqui do versículo que eu tenho orado. Certo? Provérbios 25, 5. Tira o ímpio da presença do rei e o seu trono se firmará na justiça. Eu tenho orado para que todos aqueles mal intencionados ao lado do nosso presidente que sejam expostos. Que Deus confunda o conselho de Aitofel, que tinha o coração de Davi, mas era tio de Batseba. E que se vingar é a lógica do vírus. Eu vou pegar o organismo que está fraco. Como o rei está abatido aqui e Absalão rachou, é agora. Entendeu? Se lascou. Deus confundiu o conselho dele, Absalão não deu moral. Um amigo de Davi, se eu não me engano, esqueci o nome dele, deu um outro conselho falando: Absalão, seu pai não é bobo, seu pai é um general, um homem de guerra. Ele conhece de guerra. Vamos ficar tranquilo, vamos nos agrupar aqui, vamos esperar um pouco. Abner. E aí o que acontece? Aitofel teve o seu conselho recusado, foi e se enforcou. Entendeu? Absalão morreu pendurado pelo cabelo. A palavra que eu tenho liberado é que esses caras se enforquem. Claro que não é no sentido literal. Entendeu? Claro que não é no sentido literal. Que eles se enforquem no sentido de serem expostos e envergonhados. Entendeu? O meu no sentido literal de que a arma que eles estão usando contra o povo, e em especial o povo de Deus que tem clamado, que tem buscado, vai ser a mesma arma que vão matá-lo. A propósito, Saul se deitou sobre a espada é palavra.
A palavra que ele tinha dito contra Davi foi que matou. Ele se deitou sobre a palavra que ele liberou. E aí você vai para Gálatas, e Gálatas deixa bem claro. Certamente tudo que você plantar, certamente você colherá. É uma garantia de Deus. Eles Sim. estão vivendo um plantio e vão ter que colher. Como nós dissemos na igreja. Mas eu não plantei nada. Pois é, você não tomou partido, não colheu nada também, mas é uma colheita. É um tempo onde nós temos que tomar partido e tem lado. Isso tem lado. Perceba que Jesus está à destra de Deus. Perceba que quando Ananias foi batizar Paulo, vai na rua da direita, tem endereço, tem que ter endereço, tem que ter GPS, tem que ter localização celestial. Ninguém aqui pode ficar sem opinião. Por isso, pastor, eu estou fazendo uma campanha nas minhas lives que eu já cansei de ver pessoa fazendo selfie e com aquela boquinha assim, ó. Ah, vai arranjar o que fazer, vá para Lodebar. Vá para Lodebar. Você está perdendo a oportunidade de mostrar ao mundo o que está acontecendo. Você está perdendo a oportunidade de expor o verso. Para de se mostrar, mostra o que está dentro e não o que está fora. Exatamente. E outro ponto, gente, outro ponto. Você que se diz cristão, cujos valores e ideologias de um partido estão acima dos princípios do reino, você pode ser o que quiser, menos cristão. Porque pastor, o que tem de supostos cristãos apoiando partido de esquerda, cuja ideologia apoia aborto, casamento de pessoas do mesmo sexo, cara, é um absurdo. Então, se aquilo que eu acredito, se as leis de Deus estão abaixo da minha convicção partidária, meu irmão, você não é crente, desculpa. Pastor, aqui é um livro de regra, fé e prática. Não é só um livro de regra, é de fé e prática minha. Então eu tenho que crer e praticar o que está aqui. Eu não estou dizendo que as pessoas não podem errar e se corrigirem, mas as pessoas, elas estão sobre uma plataforma chamada Palavra de Deus. E você é o outdoor de Deus. Você é o frontlight de Deus. As pessoas vão ler você. Tem gente que vai ver você como a única Bíblia que ela viu na vida. E ela vai olhar para você e ver você fazer a leitura e vai querer ter o que você tem dentro de você. Exatamente. Aqui é a Constituição de Deus. A grande verdade é que se a Constituição do homem desalinhar com a Constituição de Deus, eu vou ter que decidir de que lado eu fico. Eu já decidi. Essa é a Constituição de Deus. Agora uma pergunta. Qual é a função do legislativo? Eita, Jesus. É criar as leis. Esse é o problema. E o que a Constituição do Reino de Deus diz acerca disso? Isaías 10, versículos 1 e 2. Ai dos que decretam leis injustas e dos escrivães que escrevem perversidade para privar da justiça os pobres e para arrebatar o direito dos aflitos do meu povo, despojando as viúvas e roubando os órfãos. É isso que a Constituição do Reino diz acerca do legislativo corrupto. Ai. Agora, por que um governo justo é odiado? Por que o governo, a pessoa do Bolsonaro é odiada? Está na Bíblia aqui o porquê. Provérbios 29 e 27. Faz o povo gemer. Olha só, Provérbios 29 e 27. Os ímpios detestam os íntegros. Sim. Provérbios 29 e 27. E um governo formado de ímpio faz o povo gemer. A Bíblia fala que quando um justo governa, o povo se alegra. O povo se alegra. Mas quando o ímpio governa, o justo geme. É o que nós estamos vendo. Por que nós estamos aqui? Porque estamos gritando a palavra de Deus. Ah, você não vai pegar em arma? Eu já estou com a arma na mão, pastor. Eu já
limpei o cano dela. Ela está novinha em folha. Aqui tem bala e não acaba. A todo tempo ela se renova. Deus te deu autoridade, o nome disso é patente espiritual. Mas mais do que autoridade, ele te deu autoridade e te deu munição. Até descer poder do céu, descer o TNT do céu, o Dunamis do céu. Nós estamos aqui clamando, indignados, com raiva mesmo. Só que nós estamos revertendo isso a favor de algo grandioso. E tem muita gente que ainda não entendeu e continua fazendo só selfie. Fazendo foto de comida. Vai postar um versículo, meu irmão. É hora de se posicionar. É hora de escolher um lado. Sabe por quê? A Bíblia fala, ou é frio ou é quente. O morno será vomitado. Entendeu? Então, parece que Deus regogita quem não tem um lado. Então, meu irmão, se posicione. Se posicione. O cara neutro. Tipo o seguinte, é aquela história, né? Olha, irmão, eu não sou contra nem a favor. Muito pelo contrário. Né? Ninguém entende nada do que o cara tá dizendo. Eu entendo. Sabe como é o nome desse? Pilatos. Tô com medo de me queimar. Então, um cara que podia ter entrado para a história como o homem mais corajoso, entrou como o maior covarde da história. Porque ele mesmo diz que em Jesus não havia erro, corrupção, não havia nada que ele pudesse condenar. E ele foi avisado pela esposa dele. Em Jesus sonho, visita ela no sonho. Visita. Exatamente. Ele não foi desavisado. Ele mesmo declarou. Um covarde está sempre lavando as mãos. Não é hora de lavar as mãos, é igual fazer como José fez. Ele tinha aquelas mangas compridas, porque naquele tempo os trabalhadores tinham uma manga mais curta, tiveram inveja dele, porque a manga era colorida e comprida, não expunha essa região que demonstrava ser trabalhador. Mas você veja quem foi José. Alguém que arregaçou a mão, acreditou no chamado e foi para dentro, amigão. Não é tempo de se esconder. A igreja já se escondeu há 2020 anos. Todo mundo nos seus guetinhos escondidinhos. Esse coronavírus veio, derrubou as paredes da igreja e fez o que Jesus disse que éramos para fazer. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Somos nós que estamos atacando, não estamos sendo atacados. A melhor defesa sempre vai ser o ataque. Você sabe o que eu vejo que está acontecendo no Brasil? Eu vou explicar para você. A minha percepção. A Bíblia fala que o povo estava escravizado no Egito e Deus disse o seguinte, o clamor do meu povo chegou a mim. Então, o envio de Moisés foi em resposta ao clamor do povo, certo? Outro texto que para mim é perfeito e eu tenho orado sobre ele. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, pois serão saciados. Não tem um brasileiro de bem correto que não tem clamado por justiça. E a palavra que eu tenho é, o Senhor ouviu. Amigo, eu tenho certeza que a resposta de Deus para essas injustiças, na verdade, a gente já está vendo desde 14 para cá, né? Desde 2014 para cá, que está tendo uma revolução aí. A mídia vendida deixou de ser o quarto poder, porque somos 3 poderes. Executivo, legislativo e judiciário. O quarto poder era a mídia. Eram os jornais que eram comprados como Cabral, o ex-governador ladrão do Rio de Janeiro, falou que pagou 80 milhões para a Rede Globo para comprar o silêncio dela. Sim. Entendeu? Ninguém vê falando das coisas que o Witzel está fazendo. Será que esse cara não está pagando a Globo? Meu irmão, mas a Globo já começou a apontar. Porque ele não fechou a boca. A Globo começou a apontar ele. Eu vi hoje o G1 postando acerca de uma treta que ele fez lá, de uma compra. Já vai rodar. Eles vão pegar um boi de piranha e aquele pastel que achou que era alguma coisa vai se dissolver. No meio de gambás, o gambá cheira outro gambá.
mas existe um gambazinho que é muito esperto e precisa pegar o boi de piranha para que o foco mude de cima dele. O chefe da patota é o Dória. É o estado que mais grana tem, é onde se gera mais impostos e ele tem empresas. E agora ele se tornou o corretor da China. Ele está vendendo para todos os outros governadores tudo que a China está dando para ele vender. Ele é um corretor. E aí não depende de estar matando pessoas. Você acha mesmo que o Xi Jinping está preocupado porque lá morreu? Agora aumentou o número. Eles erraram no número, meu Deus. Era só 3 mil chineses que morreram. Agora já está em 5 mil. Eles não estão preocupados com quem está morrendo, não. São estatísticas mentirosas, falsas. E o pior, querem trazer essas estatísticas e implantarem no Brasil para que nós criemos a nossa curva. Não funciona, somos outro povo, outra cultura, outro clima, outra localização, outra forma de distribuição demográfica. E então esse Xi Jinping, a minha oração para ele é que ele colha o que ele está plantando. Não estou falando nada demais, só falei... Faça valer a sua palavra, Senhor. Exato. De Deus não se zomba. O que o homem semear, ele vai colher. A semeadura é opcional, a colheita é obrigatória. A colheita é obrigatória. Isso é fato. E aonde a gente estava? A gente estava no Legislativo, não? No Legislativo. No Legislativo. Ai dos que declaram leis injustas. Ai dos que declaram. Entendeu? Então, no nosso meio... eu estava falando que bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Amigo, quantos anos o brasileiro tem clamado por justiça? Deus está respondendo essa nação. Pastor, 500 anos. A gente tem que entender o seguinte, que a resposta de Deus, muitas vezes, tipo, vamos supor, meu filho chega e fala, papai, posso jogar videogame agora? Eu falo, pode. Respondi na hora, uma resposta rápida que já foi. Às vezes a resposta de Deus vai acontecendo. Como, por exemplo, eu creio que Deus começou a responder à injustiça em 2014. Né? Onde a gente viu o senador sendo destituído, o senador sendo preso. O Cunha, o homem mais poderoso do Brasil naquela época, caiu, foi preso. Gente, o Maia é só mais um. Esse cara vai cair. Esse cara vai cair. Porque de Deus não se zomba. De Deus não se zomba. Entende? Então, assim, cara, beleza. Eu como cristão, eu torço para que ele se arrependa, se converta, assuma o que fez e pague, responda à justiça. Entendeu? Porque quando Davi fez o censo e pecou contra Deus, passou a confiar no seu braço, Deus falou para ele, você quer o quê? 3 anos de fome? 3 meses sendo perseguido do seu inimigo? Ou 3 dias de praga? Não sei se necessariamente nessa ordem. Entendeu? Mas qual foi a resposta de Davi? Caia eu nas tuas mãos, porque o Senhor tem misericórdia. Ou seja, Deus não deixou, Davi não deixou de receber a punição. Quando Davi adultera com Batseba, o profeta dá uma palavra para ele. Ele teve o desprazer. Ele teve o desprazer de ver um filho estuprar uma filha, outro filho matar o que estuprou e ter que sair fugido. Esse cara que matou tinha que ser morto, mas ele poupou o filhinho dele. Esse filhinho, depois que voltou, tentou dar um golpe de Estado. Exato. Entende? Então, assim, gente, não adianta. Não adianta. O arrependimento te livra da culpa e da condenação, mas nem sempre vai te livrar de colher a consequência que o pecado vai gerar na sua vida. Ponto final. Então, assim, cara, muita coisa vai acontecer. Eu acredito que está sendo o golpe final na injustiça do Brasil. Assim como foi em 64, e o vídeo que nós assistimos aí com Oswaldo e com o Roberto Jefferson falou que o desenho está quase que o mesmo de 64, onde os militares foram lá e resolveram a parada. Entendeu? E engraçado, eu sou de 83, eu não vivi, eu não me lembro do período militar, porque em 88, 89 acabou. Mas eu nunca vi o meu pai, que tem 71 anos, reclamar do período militar. Nunca vi.
Eu Nunca ouvi. posso dizer, porque eu vivi os dois, então eu tenho uma plena noção. Eu me lembro exatamente de Emílio Garrastazu Médici, em 1971, ele inaugurando o hospital universitário. Eu me lembro como as coisas funcionavam. Eu só estudei em colégio público, eu sei como as coisas funcionavam dentro dos colégios, tinham regra, tinha disciplina, não era bagunçado. Quando tinha bagunça, a coisa pegava. O governo militar, eu quero desfazer e quero até pedir que as pessoas pensem e repensem comigo. Não foi um golpe. Aquilo foi uma revolta que houve para tomar o governo e os militares se posicionaram e fizeram o que a lei diz. Foi E uma agora, convocação. então, isso o povo 31 chamou. de março de 64. Exato, e o povo chamou. Entendeu? Se o povo chamou, a gente entra. E é o Não que só os o povo, militares. não só Não, o não, povo. O mas a Congresso fez lei. isso. Não, mas é isso que eu ia te dizer. Mas o Congresso é o povo, só que o Congresso deixou de ser o povo há muito tempo, porque eles legislam em causa própria. O Vox Populi acabou. Vox Populi, Vox Dei. A voz do povo é a voz de Deus. Isso acabou, já não existe. Então, por quê? Porque a igreja saiu da sua posição. A gente sempre, eu vejo, já briguei muito. E a propósito, quem fala besteira no meu discordando de mim, falar de uma forma ruim, eu bloqueio e tiro de qualquer rede social minha. Eu não A tenho rede social é problema, minha. eu não tenho problema em ser discordado, Não, desde não, que a não, isso. discordância venha com Na respeito. ideia. Exato, Venha com exato, na respeito. ideia. Então, as pessoas ficavam me criticando a igreja. Por que vocês estão falando de política? Porque a gente tem que estar inserido naquilo que a gente vai viver. Eu escolho o que eu quero viver. Eu decido quem eu quero que comande. Não, mas você é cristão, mais um motivo para eu fazer isso. As pessoas abriram mão, porque agora elas se revestem de uma falsa religiosidade, que é se guardar por trás da palavra, mas a palavra em nenhum momento mandou ficar igual uma vaca de presépio. Pelo contrário, a fé é um instrumento de ação, não é um instrumento de paralisação. Nós estamos aqui falando de tudo isso, abrindo os olhos de quem ainda não enxergou. Se existe um momento tenso que nós estamos vivendo, o momento mais tenso da minha história de vida, com 56 anos, foi hoje. Hoje, o momento mais tenso que eu já vi até o momento. Hoje, uma reunião, escuta bem, o Bolsonaro vai lá para frente do quartel-general, porque hoje era o dia do Exército, e aquele povo aclamando e pedindo AI-5. AI-5 é uma boa alternativa se o povo não conseguir. Porque eu não acredito que o povo não consiga. Então, o meu clamor é para que Brasília seja invadida por milhões e milhões, e eu postei aquela foto da época de 88, quando todo mundo tomou aquelas cúpulas lá em cima. É nosso, aquilo é público, igual a igreja é pública. Você não pode impedir uma pessoa de entrar, mas ela não pode atrapalhar o culto, porque o culto é inviolável, mas já estão violando sim os cultos. Já tem gente sendo impedida de fazer culto dentro de casa. E eu falei que o ensaio que eles fizeram, sabe qual foi, pastor? Primeiro a gente tira a escola. Cala a escola, tira a escola, tira a escola. E agora eu vou fazer o que realmente eu quero. Sabe por quê que eles estão calando a igreja novamente? Porque a igreja é a grande fatia do bolo. Quem está decidindo alguma coisa nessa nação chama a igreja, e eu vou ser específico, igreja evangélica. O Olavo de Carvalho disse isso, que quem está enfrentando essa agenda da esquerda abortista, união de pessoas do mesmo sexo e etc e tal. Me entenda bem, gente. Não estou dizendo que eu sou contra o homossexual. Eu sou contra a prática do homossexualismo. Se houver 2 homens ou 2 mulheres que são homossexuais e querem viver felizes para sempre, que viva. É uma escolha delas. Agora, não venha institucionalizar isso. Por favor. E nem ensinar isso nas escolas para os meus filhos. Exatamente. Aí é o grande problema, mas só que
Gramsci fez a cabeça dos pedagogos para os pedagogos irem para as escolas e ministrarem desde a infância. Quando eu quero viciar alguém na droga, o traficante não vai direto no adulto. Vai na criança e dá uma balinha, dá um doce. Daqui a pouco dá um negocinho, ela sente um barato e aí se vicia. O crack só precisa de 2, 3 vezes para se viciar. E já existem drogas que bastam uma única vez. Então, o que a gente está querendo impedir é que não seja imposto algo. Ah, eu sou contra, eu sou a favor da escola sem partido. Eu sou a favor. Porém, uma escola sem partido não tem ideologia, não tem direita, não tem esquerda. Mas eu coloquei o meu filho, em especial, numa escola cristã. Mackenzie é uma escola cristã. Ainda que de vez em quando eles dão uns vacilos, eu li um livro, eu fui lá e falei, que livro é esse, dona? Tiraram o livro. Então a questão é você policiar o que estão ensinando. A propósito, pastor, você é o filtro do seu filho. Se você chegar com a notícia depois do diabo, você chegou atrasado. Então seja você o informante e informe para o seu filho na linguagem proporcional à idade dele. Certa vez o Davi chegou para mim e falou assim, pai, eu vou casar um dia? Eu falei, claro, meu filho, claro, claro. Aí ele falou, e eu vou ter que sair de casa? Claro, porque você vai casar, vai para sua casa. Ele, então, eu não quero casar. Olha o que eu estou querendo dizer, que ele não tinha mente ainda pronta para quem vai casar. Então, a mente dele é só própria para aquele momento. Ele está feliz aqui dentro, ele está guardado aqui dentro e ele não quer sair daqui de dentro. Quando ele crescer, aí ele vai ter um outro entendimento. Então, tem que proporcionalizar o que está acontecendo. Exatamente. Agora, amigo, deixa eu dar uma palavra. Já Sim, são claro. 2h51. Cacei aqui agora. Em 2014, eu tenho esses vídeos. Eu preguei uma mensagem sobre a rainha Esther. E eu falei de Amã, que tinha o anel do rei. Sim. E usou a autoridade que tinha contra o povo. E eu falei naquela mensagem que quem usa a autoridade que tem em benefício próprio vai perdê-la. Vai perdê-la. Amã perdeu, o anel foi parar no dedo de Mordecai. Ou Mardoqueu. Eu disse em 2014 que a Dilma seria empichada. Eu falei que o poder ia trocar de mãos. E eu disse que eu não estou falando de candidato A ou B. Eu estava falando de um sistema governamental. E eu quero liberar e concordar contigo com essa mesma palavra. Esses caras que foram eleitos aí pelo voto do povo, principalmente esse Rodrigo Maia, ele está usando a autoridade que tem em benefício próprio. Eu quero declarar que ele vai perder a autoridade que ele tem. Porque eu dou amém. O anel vai ser trocado de mãos. Amém. Ele vai perder a autoridade que tem. Porque ele está usando em benefício próprio, prejudicando milhões e milhões de pessoas. Mas então, a negociação que ele fez foi exatamente essa. Eu faço do presidente uma rainha Elizabeth e vocês me reelegem mudando a lei. Porque ele não pode ser eleito de novo. Não. Mas se ele mudar a lei, pode. Aí ele vai ter o amparo, do STF. E ele continua. Só para você entender, povo, o mandato é de 4 anos, você sabe. Mas o mandato de presidente da Câmara são 2 anos. Só que no mesmo pleito, ele foi presidente no último tá indo mandato. Pro quarto, se ele certo? for. Ele foi presidente no último mandato. Mas, como mudou a legislatura, são novos deputados, novas eleições, ele foi numa velha e foi reeleito e entrou numa nova, aí ele permitia ser candidato, foi e ganhou. Mas está dentro da mesma legislatura, ele não pode concorrer de novo. É inconstitucional. Mas eles querem aprovar aí uma lei, a Lei 101 de 2003, 101, que dá a opção.
Então, eu quero declarar, eles não vão conseguir fazer isso e ele vai perder a autoridade que tem. Eu quero dizer que esse cara não ganha nem para o ímpar mais no Brasil. Porque eu tenho certeza que esses 74 mil que votaram nele, eu tenho certeza que não vota mais. Entendeu? Ele não ganha mais nada. Ele enterrou a sua carreira política. Por quê? Depois de 2022, que ele não for reeleito, ele vai perder o foro privilegiado. Bolsonaro já vai ter indicado 2 ministros lá, tirando a múmia do Celso de Mello, e o outro eu esqueci quem é que sai. Celso de Mello sai agora. Marco Aurélio. Marco Aurélio. É Marco Aurélio de Mello, não é Celso de Mello, não. Não, Marco o primeiro Aurélio que sai é o Celso, depois o Marco Aurélio. Então, e o Bolsonaro vai indicar 2, que seja terrivelmente cristão. Entendeu? E assim, Deus está atrás dos terrivelmente cristãos. A balança vai equilibrar. Imagina de 11 ministros o PT indicar 7. O governo do PT indicar 7. Fernando Henrique, que foi um socialista, indicou mais um monte. Gilmar Mendes, é dele. Entendeu? Então, gente, não tá desproporcional. Não tem balança. E aí eles vão legislar, eles querem legislar, fazer leis. Entendeu? Eu vou dizer uma coisa, gente. Eles não querem só legislar, eles estão legislando e estão julgando. Eles fazem a lei e julgam, mas a função dele não é fazer lei. Isso é o pior. Eles criam as leis e julgam ao mesmo tempo. Eles estão na posição de Deus. Eles impedem até o que o legislativo fazem. Só que agora eles estão no cochavo para tirar o presidente. Então agora é diferente. Agora, por que a coisa não anda? Um ministro do STF pode ser empichado? Pode. Pode. Por qual via? Porque pelo Senado. Aí eu vou engavetar. Pelo Senado, beleza. Aí, beleza. Muitos senadores têm rabo preso. Todos. Cujos processos estão lá, como o do Aécio Neves, como o do Renan Calheiros. Aécio Neves teve que rebaixar deputado. Porque se ele fosse senador por Minas, ele ia perder o foro. E ele é atolado até o pescoço. Né? Pastor, então, a maior prova de rasgar a Constituição foi o caso da Dilma, que o Lewandowski, que era o presidente na época, disse que ela estava impeachmentada, mas não perderia o direito de... Que a legislação não permitiria. Porque Fernando Collor de Mello foi empichado e ficou inelegível por um tempo. Hoje é senador da República. Quem permitiu? O povo se calou. A gente está aqui com essa indignação para que o povo não se cale. Por favor, usem as redes sociais. Perceba que o presidente da República ele venceu com rede social uma Coca-Cola, um pão e leite moça em cima do pão. Então, são as redes sociais, tudo hoje é online. Não tem como se esconder mais, é o quarto poder, senão o terceiro. Porque nada mais fica escondido. Não. Agora tudo é amostra, tudo é instantâneo. Ele fez errado, já sai aqui, é instantâneo. E contra isso eles não têm o que fazer. Teve a reunião dos traíra agora há pouco. Maia, na casa dele. E Gilmar Mendes e Toffoli. Menos de 5 minutos já está nas redes sociais. Verdade. E o grande detalhe é que logo depois que o presidente da República se reuniu com o povo, ele foi lá e se juntou com os militares. Eu preciso salvar, mas eu quero voltar para a gente orar. Não sai não, pastor. Volta com a gente. Volta. Eu vou encerrar para a gente voltar. Tá, então peraí. Deixa eu sair, porque eu tentei salvar a de nós dois juntos. Não salvou, não. Então eu vou sair para ver se você consegue. Ai, que chato.